Olá, senhoras e senhores, boa noite a todos. Aqui quem fala é o jornalista Délio Pinheiro. A partir de agora serei o mediador nesse debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Brasília de Minas. A Clube FM mantém o seu propósito de levar a informação precisa, isenta e de forma democrática e imparcial, e realiza nessa noite o primeiro debate político amplamente difundido por um veículo de comunicação social da cidade de Brasília de Minas. A intenção da emissora é promover uma discussão sadia de ideias para que o eleitor possa escolher o que ele entender que seja melhor para o futuro da cidade. E vale até ressaltar que é uma oportunidade de falar olho no olho com o candidato, poder falar também com os eleitores sem a maquiagem, dos programas eleitorais gratuitos, sem os artifícios que muitas vezes são utilizados durante a campanha política. Esse debate está sendo transmitido também pelo nosso site, o www.clube93fm.com.br, pelo aplicativo Clube e ainda em audiovisual pelo site aconteceonline.net, no link TV Acontece pelo Facebook. No Facebook também da rádio você pode acompanhar ao vivo esse debate. Lembrando que foram convidados para esse encontro os 3 candidatos a prefeito de Brasília de Minas: o professor Gelson, do PMDB, Nelson Fernandes, o Nelson Pretinho, do PTC, e também a candidata Rosa Amélia Magalhães, do PSB. E já vamos informando que a candidata Rosa Amélia Magalhães, do PSB, não compareceu, e dessa maneira nós teremos o debate entre os dois já citados, o professor Gelson e Nelson Pretinho, representantes respectivamente do PMDB e do PTC. Cabe mais uma colocação da minha parte aqui. Eu estou aqui como jornalista profissional, ou seja, eu não estou representando nem a emissora na qual eu trabalho, mas sim é um trabalho como jornalista profissional em parceria com a Rádio Clube 93.9 FM. Vamos então começar, e lembrando, senhores candidatos, que nós vamos seguir à risca o que está escrito na lei número 9.504, de 30 de setembro de 97, uma vez que vamos oferecer tempos iguais a todos os candidatos ao cargo de chefe do Executivo de Brasília de Minas. É importante salientar essa imparcialidade, ela vai acompanhar todo o nosso processo aqui. Eu tenho aqui 3 bolinhas com os nomes dos senhores: o candidato Gelson, a bolinha verde, o candidato Nelson, a bolinha azul, e a candidata Rosa Amélia com a bolinha amarela. Nós vamos então descartar a bolinha amarela e vamos colocar nesse recipiente aqui as 2 bolinhas para que possamos sortear a ordem, quem vai perguntar primeiro, quem vai se expressar primeiro nesse debate. Então, nós teremos agora a primeira parte do debate. Ele terá duração de 2 horas aproximadamente, incluindo os intervalos comerciais da emissora. Serão 4 blocos de 22 minutos e 30 segundos cada um. Nos primeiros 15 minutos, na verdade nos primeiros 10 minutos desse primeiro bloco, saberemos quais são os planos de governo dos nossos convidados. Cada candidato terá 5 minutos para apresentar aos ouvintes as suas principais propostas para o município de Brasília de Minas. E a população brasil-minense vai ter essa oportunidade de ouvi-los. A ordem da fala de cada candidato será definida por sorteio feito por mim nesse momento. Então vamos sortear aqui quem fala primeiro durante 5 minutos para abrirmos oficialmente o nosso debate. Vamos lá então? Quem vai usar a palavra primeiro é o candidato Gelson, professor Gelson, do PMDB. O senhor tem 5 minutos a partir de agora. Boa noite. Muito boa noite, Délio. Quero dar uma boa noite ao candidato Nelson Pretinho. E quero, desde já, candidato, cumprimentá-lo pela coragem do senhor demonstrada ao longo dessa campanha que está se encerrando agora. Nós, como candidatos, fomos convidados a participarmos de 3 debates, além deste que agora se inicia. Um deles foi o debate na Câmara Municipal, convocado pelos servidores da educação. Outro foi o debate com os estudantes universitários de Brasília de Minas, promovido pela ABUNI. E outro foi o debate com os servidores do município, convocado pelo sindicato. Nós participamos de todos esses debates com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, entendendo que a realização de um debate é algo extremamente importante para apresentar
dar a oportunidade ao eleitor, ao cidadão de Brasília e de Minas, a possibilidade de avaliar bem, de conhecer bem os seus candidatos. Então eu já te parabenizo por essa responsabilidade e por essa coragem que junto comigo assumiu ao longo dessa campanha, que por nós é uma campanha realizada de maneira muito transparente, de maneira muito clara. Quero cumprimentar Délio, seja bem-vindo a Brasília de Minas, seja bem-vindo a esse ato democrático aqui promovido pela Rádio Clube. Quero cumprimentar o Fernando, também o João, que são os diretores da Rádio Clube, toda a equipe da Rádio Clube. Um grande abraço e parabéns pela iniciativa histórica em Brasília de Minas. A Rádio Clube também está marcando época na história política de Brasília de Minas, trazendo mais uma forma de interação, de informação para a sociedade brasileira se informar sobre a política. Como eu disse, a nossa campanha é realizada de maneira muito clara, de maneira muito transparente. Encaminhamos, inclusive, a cada cidadão brasileirense uma carta da nossa campanha, da nossa candidatura. Essa carta tem a minha assinatura pessoal, como também tem o CNPJ, né, da nossa campanha. Diferentemente daqueles panfletos e jornais ou cartas anônimas que são distribuídas na madrugada aqui em Brasília de Minas, demonstrando uma total falta de respeito, não apenas com as pessoas que são expostas nesse tipo de iniciativa, mas também para com o cidadão de Brasília de Minas. Afinal de contas, se essas cartas fossem algo sério, algo verdadeiro, ela deveria então carregar a assinatura daqueles que as redigem e também que as distribuem. A nossa intenção é demonstrar propostas, é mostrar para o povo de Brasília de Minas que temos um novo jeito de fazer política, que temos capacidade de fazer uma gestão diferente, integrando todas as áreas, entendendo que a educação é uma prioridade para o nosso município, que é algo que tem a capacidade de influenciar as demais áreas, inclusive a saúde, o lazer, a segurança. É algo que pode estimular, promover também o desenvolvimento econômico do nosso município, gerando emprego, gerando renda a partir da boa formação, da boa capacitação, que podemos trazer para Brasília de Minas tecnologia, como pode, inclusive os nossos internautas que nos acompanham agora, Délio, para você ver, Brasília de Minas, aqui no centro da cidade, ainda não tem uma internet 3G, ou seja, tudo isso é fruto de uma gestão que não tem tido um compromisso, que não tem tido zelo, que não tem tido o objetivo de atender, de respeitar, né, o cidadão de Brasília de Minas. Então é com muita alegria que nós iniciamos esse debate, que esse seja um debate propositivo, sem ofensa, sem aleviandade, que seja respeitoso. Como cientista político que sou, valorizo muito a igualdade entre os cidadãos, valorizo muito a democracia, e esse é sem dúvida um grande ato democrático. Então quero dar uma boa noite a todos, um abraço a todo cidadão, eleitor de Brasília de Minas, na certeza que essa será uma noite muito produtiva para todos nós. Obrigado, candidato. Nós passaremos agora a palavra, durante 5 minutos também, para a apresentação, para a saudação inicial do candidato Nelson Pretinho, do PTC. Boa noite, candidato. Boa noite, Adélio. Boa noite a todos os funcionários dessa emissora. Boa noite aos ouvintes também da Rádio Clube, todos os eleitores do nosso município. Quero dizer a todos vocês que foi um prazer imenso estar aqui nessa rádio hoje, para mostrar para os eleitores do município uma qualidade que eu tenho, o propósito meu de governo, se eleito for, o propósito que eu já tive como vereador que eu fui. Brasília de Minas hoje precisa realmente de um prefeito positivo, ficha limpa e que conheça a necessidade de todo o seu município. Por exemplo, a saúde pública de Brasília de Minas hoje está nota 0. Nós temos descaso, grande descaso na saúde pública. Nós temos grande descaso na educação, como o professor Gelson já disse.
que, em primeiro lugar, a educação. Mas eu não vi até hoje interferência de político nenhum ou candidato para interferir na educação de Brasília e de Minas. Tem um descaso aí das crianças sem transporte, sem merenda escolar, sem estudar, sem água até para tomar banho no município de Brasília e de Minas. E por final até do município, da terra do o professor Gelson nasceu, que é Vila de Fátima. Esse descaso, eles vêm acontecendo de grande gestão passada da política de Brasília e de Minas, aonde os gestores, prefeitos, deixaram de fazer, como o ex-prefeito Francisco de Assis Simões, deixou de fazer 4 anos, não moveu nada por nós, não reagiu nada, não trouxe nada de novo para nós. E essa gestão vem trazendo dessa forma, agindo dessa forma com o município de Brasília e de Minas. Então, por esse motivo e essa razão, eu sou candidato a prefeito de Brasília e de Minas. E sou um candidato que eu quero ser escolhido pelo povo sem comprar voto, sem compra de voto, sem foguete. Nós não temos foguete na reunião nossa, nós não temos bebida, nós não temos carro abundante na cidade, no município. Mas sou um prefeito, um candidato a prefeito, ficha limpa, positivo, e tenho a certeza absoluta que se os eleitores do município me eleger, eles vão ter um respaldo que eles nunca tiveram diante da situação política há 122 anos de Brasília e de Minas. O candidato ainda dispõe de mais alguns minutos, se o senhor quiser, podemos já parar por aqui? Deixa encerrar. Tá ok, nós agradecemos ao candidato. Então, dessa maneira, nós finalizamos a primeira parte desse debate, que é justamente a apresentação de cada um dos 2 candidatos que aqui estão presentes. Após a apresentação, vão começar as perguntas entre os candidatos. O tema, senhores candidatos, é livre, então vocês podem elaborar a pergunta que quiserem, dentro, evidentemente, das propostas a serem apresentadas aos eleitores. Eu farei o sorteio dos candidatos que farão as perguntas. E, no caso, nós tínhamos um planejamento para 3 participantes e também para 2. No caso de 2 participantes, cada candidato poderá perguntar e responder uma única vez nesse bloco. Caso é o caso aqui, 2 candidatos, 2 perguntas e 2 respostas. É isso? Então tá certo. 2 perguntas e 2 respostas para cada candidato, sendo o tempo de 35 segundos para a pergunta e o tempo de resposta são 2 minutos. Então, vamos sortear quem vai fazer a primeira pergunta de tema livre nesse momento aqui do nosso debate. Vamos lá, vou tirar aqui uma bolinha, sem olhar evidentemente. Quem faz a primeira pergunta é o candidato Nelson. Por favor, pode formular a pergunta. Eu gostaria de saber do candidato Gerson, se eleito você for, se você vai pedir auditoria da Prefeitura Municipal de Brasília e de Minas e do Hospital Senhora Santana, porque são os 2 maiores descasos que podem acontecer dentro da cidade, no município. Pode responder, o senhor tem 2 minutos a partir de agora, candidato. Essa é uma pergunta muito importante, candidato Nelson. Agradeço pela oportunidade, inclusive. Por que essa pergunta é importante? Porque ela nos dá a oportunidade de demonstrar que a nossa candidatura tem condições de realizar uma gestão muito transparente e fiscalizar a gestão anterior. Inclusive por meio de uma auditoria no município como um todo e, claro, fundamentalmente na nossa área da saúde, que é também uma área prioritária do nosso município, tendo em vista inclusive o Hospital Santana, que é um hospital regional que atende não apenas Brasília de Minas, mas toda a nossa micro-região. Temos condições de realizar essa auditoria, por quê? E isso nos dá uma grande tranquilidade, porque não temos nenhum compromisso com essa atual administração. Muito pelo contrário, nós temos uma campanha independente. A nossa campanha é construída pelo povo, sem acordos escusos, sem troca de apoio por secretarias, cargos ou qualquer outro interesse obscuro, que talvez possa existir. Então isso nos dá a tranquilidade de fazer aquilo que a população de Brasília e de Minas deseja de verdade, que é uma gestão que seja transparente,
mas que coloque às claras também aquilo que foi feito de errado no passado, que possa ter ocorrido em termos de mau uso do dinheiro público, mau uso do espaço público, dos cargos públicos, e é por isso que eu valorizo e dou uma grande importância a essa pergunta, porque é de extrema relevância que essa transparência ocorra. É preciso que passemos Brasília de Minas a limpo. Obrigado, candidato. Agora vamos inverter. O professor Gelson faz a pergunta para o candidato Nelson Pretinho. 35 segundos para a elaboração da pergunta a partir de agora, e o candidato vai ter 2 minutos para respondê-la. Vamos lá. Quero perguntar, tendo em vista que a nossa cultura tem sido pouco valorizada nessa gestão, candidato Nelson, quais são as suas propostas, o que você pretende desenvolver para a cultura de Brasília de Minas, para o lazer de Brasília de Minas, tendo em vista que iniciativas como Axé Minas e outras festas tradicionais do nosso município foram abandonadas? O que eu tenho a te responder, professor Gelson, é o seguinte: Brasília, nós precisamos de gerar emprego. É o primeiro passo de Brasília. Para que o emprego, nós vamos levantar uma estrutura financeira de Brasília de Minas. Nós hoje temos um torno aqui de 40 mil habitantes, mas perante esses 40 mil habitantes, o emprego nosso não dá 30% da população. Então, esse dinheiro para esporte, para lazer, para cultura, ele é um dinheiro que nós precisamos da arrecadação do município. Nós precisamos primeiro gerar emprego, precisamos primeiro acertar todos os débitos da prefeitura, levantar todos os problemas da prefeitura, se assim eleito eu for, para mim saber quanto de dinheiro que está desviado da educação, da saúde, do lazer e da cultura. Porque não pode deixar um descaso desse, mas nunca acontecer em Brasília de Minas. Acabaram com todas as nossas praças, acabaram com a vaquejada, com o carnaval, acabaram com tudo. Mas só pode fazer depois que nós fazermos esse levantamento. Ok, candidato, então, ainda com o tema livre, nós vamos agora fazer novas perguntas. O candidato Nelson Pretinho pergunta para o professor Gelson. As regras são as mesmas, lembrando que nesse momento nós ainda não teremos réplicas e tréplicas, mas teremos um momento oportuno mais à frente. Então, o candidato Nelson pergunta para o candidato Gelson. Eu gostaria de saber do candidato Gelson o que ele vai fazer para atender todos os estudantes da educação, desde quando está sendo um dos maiores descasos do nosso município. 2 minutos a partir de agora para a resposta. Muito obrigado pela excelente pergunta, candidato Nelson. Porque, de fato, Brasília de Minas está passando por uma grande crise na educação dele. Brasília de Minas, para você ter ideia, fechou nos últimos anos cerca de 20 escolas na zona rural, aumentando a necessidade do estudante de Brasília de Minas em relação ao transporte escolar. Não bastasse isso, deixou de realizar o pagamento do transporte escolar, e por essa razão já se acumula quase 5 meses de atraso no pagamento do transporte escolar, e com isso existem diversos estudantes, diversas crianças, especialmente na zona rural de Brasília de Minas, correndo sério risco de perder o semestre letivo, correndo sério risco de perder o ano letivo. A educação ela deve ser a prioridade de um município. A educação deve ser a prioridade de um gestor, e esse é um direito de todo cidadão. Quem não respeita esse direito, o gestor que não respeita esse direito, ele deve cumprir com a sua responsabilidade. Ele deve ser responsabilizado. Afinal de contas, isso impacta o futuro das crianças de Brasília de Minas, que poderiam inclusive estar na escola e tem o seu tempo ocioso, seu tempo infelizmente não sendo ocupado por aquilo que é mais digno, por aquilo que é de maior valor para uma pessoa, que é a aquisição
do conhecimento, que é a sua formação, que é a sua capacitação. É isso que traz a dignidade para a pessoa. Por isso, agradeço pela pergunta. Obrigado, candidato. Nós teremos agora a última pergunta desse bloco. É a vez do professor Gelson formular a sua pergunta para o candidato Nelson Pretinho. As mesmas regras, 2 minutos para a resposta. Candidato Nelson, por mais que nós estejamos buscando fazer uma política de maneira nova, de uma maneira voltada para o futuro de Brasília e de Minas, entendendo que as pessoas estão mais inteligentes, mais independentes, mais críticas, apesar disso, algumas pessoas ainda não têm uma visão correta da política atual. Sobre essa questão, eu gostaria de perguntar sua opinião sobre panfletos e cartas anônimas que são distribuídos na calada da noite, na madrugada, aqui em Brasília de Minas. Essa resposta, professor Gerson, é o seguinte: Brasília de Minas é composta de 40 mil habitantes, talvez você não sabe. Diante dessa situação, nós temos tranqueira de várias cidades. Eu não posso apontar a você que essas tranqueiras que vieram para soltar essas cartas anônimas seja filho de Brasília de Minas. Pode vir de Montes Claros, pode vir de Mirabela, pode vir de São João da Ponte, pode vir de São Francisco, pode vir de São Romão, de Januária. Assim como leva daqui de Brasília também os recursos nossos para essa cidade. Pode vir também essas cartas de lá. É por isso que eu não te informo, não posso te responder mais nada além do que eu estou te respondendo. Ok, candidato, nós agradecemos aos 2 candidatos presentes aqui no debate da Rádio Clube 93,9 FM. Nós faremos agora um rápido intervalo. Na volta do intervalo teremos o segundo bloco com perguntas das áreas de saúde, educação e segurança pública. Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal do YouTube também que nos acompanha pelo YouTube, no site aconteceonline.net, no link TV Acontece, dando uma audiência enorme em Brasília de Minas e no Brasil inteiro. O debate da Clube acontecendo, foi só o primeiro bloco, com mediação do jornalista Délio Pinheiro. 3 candidatos da cidade de Brasília de Minas convidados, 2 compareceram, o candidato professor Gelson e o candidato Nelson Pretinho. Estão aqui debatendo, discutindo sobre as propostas para a cidade de Brasília de Minas. O debate volta daqui a pouquinho. Continue nos acompanhando, tá bom demais. Estamos de volta agora, 9h01, Rádio Clube de Brasília de Minas, realizando um importante debate entre os candidatos a prefeito da cidade. Nós vamos iniciar agora o segundo bloco. Esse bloco é com temas propostos pela Comissão de Jornalistas e Profissionais de Comunicação aqui da rádio, que organizaram o debate. São 3 rodadas de perguntas, uma rodada para cada um dos seguintes temas. Atenção para os temas: saúde, educação e segurança pública. São temas muito relevantes realmente. O tema será sorteado a partir de agora. Nós teremos então o primeiro tema, saúde, né? Nós teremos o sorteio, na verdade, de quem vai fazer a primeira pergunta. Então vamos lá. Permitam que eu mais uma vez sorteie aqui a primeira pergunta nesse tema, saúde. Quem vai fazer é o professor Gelson. São 45 segundos para a elaboração da pergunta e 3 minutos para a resposta. Vamos lá. Candidato Nelson, tendo em vista, que Brasília de Minas é um polo microrregional de saúde, inclusive com um hospital microrregional que atende diversas cidades, considerando também que a população de Brasília de Minas sofre e tem reclamado muito do mau atendimento que tem recebido atualmente, eu gostaria de te perguntar quais são as suas propostas para atender melhor a população de Brasília de Minas quanto ao seu atendimento na área da saúde. O candidato Nelson tem 3 minutos para a resposta. O candidato Gelson, o que eu tenho a fazer para a saúde de Brasília de Minas, primeiro é fiscalizar nosso município, fiscalizar nosso hospital, porque Brasília de Minas não tem fiscalização de nada na saúde. Brasília de Minas hoje, um paciente fica no Hospital Senhora Santana por 30 dias com a perna quebrada, sem atendimento. E isso é porque já chegaram esses detalhes lá em casa para tomar providência para os pacientes. Inclusive já foram denunciadas várias
vários problemas da saúde de Brasília de Minas. Mas um hospital que ele não tem fiscalização do prefeito, não tem fiscalização da Câmara de Vereador, ele só pode acontecer isso aí. O dinheiro da saúde, nós não sabemos aonde é aplicado. Nós precisamos de fazer um levantamento, primeiro trocar toda a diretoria do hospital, porque não é da minha confiança, se eleito eu for, vou ter que contratar mais médico, mais enfermeiro e enfermeira, porque Brasília de Minas não está tendo atendimento, é por uma falta de estrutura dos médicos, porque não são contratados médicos competentes para assumir os cargos de responsabilidade do nosso município. Nós não temos mais aonde tolerar, foi para tolerância zero a saúde pública de Brasília. E nessa razão e esse motivo, eu tenho que tomar as providências, sim. Se eleito eu for, vai ter mais carro na saúde, vai ter mais médico, mais enfermeira, mais remédio, porque a população realmente está à míngua em Brasília de Minas. Ok, agora é a vez do candidato Nelson, também nesse tema de saúde, candidato, formular a sua pergunta para o candidato Gelson. O senhor tem 45 segundos a partir de agora. E você, como um candidato a prefeito, o professor Gelson, eu gostaria de saber de você como que você faria se fosse eleito com a saúde pública de Brasília também. Vamos à resposta, 3 minutos. Muito obrigado pela pergunta, candidato. Antes de responder, eu gostaria apenas de corrigir, né, uma informação que o senhor passou de maneira um pouquinho equivocada em relação à quantidade de habitantes da cidade de Brasília de Minas. Brasília de Minas ainda não chegou à população de 40 mil habitantes. Brasília de Minas, segundo as estimativas atualizadas pelo IBGE, tem essa grande população que é de 32.680 pessoas, de acordo com a estimativa atualizada dos dados do IBGE. De toda forma, o importante é que essa população seja bem atendida, inclusive na área da saúde. Aliás, principalmente também na área da saúde. E para isso, o que nós pretendemos, o que nós queremos realizar, em primeiro lugar, é humanizar o tratamento na área de saúde no nosso município. Para isso, nós iremos criar um grupo de trabalho de humanização na saúde de Brasília de Minas. E é claro que para que isso seja implementado, isso seja desenvolvido, é necessário principalmente que a gestão seja humanizada, que o gestor seja humano, que o prefeito seja humano. E é nesse momento, né, nessas situações, que eu agradeço a Deus pela oportunidade que me deu de ter nascido na roça, filho de trabalhador rural, filho de uma professora, e assim ter passado por grandes dificuldades, inclusive nas filas, né, dos hospitais, para se ter também um bom atendimento na saúde. Então, como passei por essa experiência, como senti na pele o mesmo que a maioria dos cidadãos de Brasília de Minas sente dia a dia, isso me dá essa condição de ser sensível, de ser humano, de querer que o povo de Brasília de Minas seja bem cuidado, seja bem tratado. Daí a importância dessa nossa proposta. Além disso, é necessário que melhoremos o atendimento no Hospital Santana em termos de esvaziar um pouco, desafogar um pouco o Santana. Como que isso pode ser feito? Através de unidades de pronto atendimento e também através de uma revitalização do São Vicente de Paula, que deve ser também utilizado para esse fim. Além disso, Brasília de Minas possui muito pouca estrutura de atendimento móvel. Para se ter ideia, Brasília de Minas possui hoje em funcionamento apenas uma ambulância. Isso é uma situação insustentável, que com qualquer esforço político, com força de vontade, é algo simples de ser resolvido. Obrigado, candidato. Nós então encerramos o assunto saúde e passaremos a um outro assunto muito relevante, que é educação. Vamos ver quem vai fazer a primeira pergunta nessa rodada sobre educação. 45 segundos para a pergunta. Quem pergunta primeiro é o professor Gelson. Educação é o tema, 45 segundos.
Eu gostaria de saber, candidato Nelson, como que o senhor pretende, se o senhor pretende, e de que forma valorizar o funcionalismo do nosso município. Se o senhor tem as informações acerca de quanto de recurso tem disponível para ser aplicado para o servidor municipal na área de educação e qual parcela desses valores seriam aplicados para a formação, para a capacitação, qualificação do servidor municipal da área de educação. A área da educação de Brasília e de Minas, ela está completamente defasada. Por que ela está defasada? O problema da educação de Brasília e de Minas é o problema das licitações. Vou regularizar a licitação, porque com a licitação é que tira as crianças da escola, é que não tem oportunidade de comprar um carro para conduzir os universitários. Porque um carro também não dá, tem que ser 2. Mas como que vai comprar esse carro? Pois se não tem controle na licitação, se não entrega uma licitação para uma empresa responsável, tá aí os postos de abastecimento dos carros, com as notas, como nós temos aí os postos de abastecimento, eles estão querendo receber os pagamentos, que eles não fizeram, não repassaram o dinheiro. Por que não repassaram o dinheiro? Justamente por o descontrole que tem da licitação, dos atos de irresponsabilidade de quem assinou e entregou a licitação para determinadas pessoas que não têm compromisso nenhum com Brasília de Minas. A licitação são desviadas do nosso município, aonde poderia ser de grandes pessoas que nós temos aqui dentro, de responsabilidade e de compromisso com o nosso município, aonde também o dinheiro poderia estar circulando aqui dentro do nosso município e por final está para fora. Ok, candidato. Lembrando que cada candidato tem o tempo de até 3 minutos para fazer as suas respostas. Agora nós vamos inverter a ordem. Quem faz a pergunta é o candidato Nelson Fernandes, vai perguntar ao professor e ele dispõe de 45 segundos para elaborar a pergunta. Também no tema educação. Eu gostaria de saber do professor Gelson o que ele tem para oferecer, se eleito ele for, para os estudantes do nosso município. Em primeiro lugar, é preciso conceber que a educação ela é uma prioridade. E aproveito, inclusive, para informar, por exemplo, quanto que se gasta hoje em Brasília de Minas com o Fundeb. Aliás, quanto que o município recebe hoje de Fundeb. São R$100 mil mensais. Isso pode e deve ser melhor utilizado para dar uma maior valorização, melhores condições de trabalho, inclusive atender o piso salarial para os professores, para os servidores municipais na área de educação. Além disso, além de valorizar o funcionalismo, respeitar o plano de cargos e salários municipais, o piso nacional, é importante, claro, ter uma valorização do estudante. Começa, por exemplo, dando acesso aos estudantes à escola. Nós não podemos deixar que Brasília de Minas permaneça nessa situação de falta de transporte escolar. Até mesmo a nucleação das escolas, que foi essa estratégia adotada pela atual gestão de fechamento de várias escolas no município de Brasília de Minas, deve ser reavaliada, deve ser analisada e principalmente deve ser dialogada com a população de Brasília de Minas. Afinal de contas, essa iniciativa foi tomada de maneira unilateral. Não se conversou com os pais, não se conversou com as famílias, não se conversou com a comunidade. Esse tipo de medida autoritária não pode mais ocorrer em Brasília de Minas. Ainda mais se tratando de um tema tão importante como é o caso da educação. Além disso, temos que valorizar a educação de nível superior, os estudantes de nível superior, inclusive com a vinda do deputado Tadeuzinho aqui em Brasília de Minas, no comício que realizamos na Praça Padre Magalhães. Ele fez o compromisso de, através de emenda parlamentar, comprar um ônibus para a Associação dos Estudantes Universitários.
Claro, isso não resolve todos os problemas dos estudantes universitários de Brasília e de Minas, mas já é um grande ponto de partida. Acredito que nenhum prefeito na história de Brasília e de Minas até hoje tenha feito algo, tenha tido uma iniciativa de tamanha grandeza para atender os estudantes universitários de Brasília e de Minas. E esse é um compromisso da nossa gestão, é um compromisso da nossa candidatura, e podem ter certeza que esse compromisso será reafirmado logo mais pelo deputado Tadeuzinho, que estará presente na Praça da Matriz, daqui a pouco conosco na reunião que faremos. Ok, candidato, dessa maneira a gente finaliza o tema educação, e notem a importância, né, dos temas que foram elencados aqui pela equipe da rádio, pelos jornalistas, pelos radialistas: saúde, educação e agora segurança pública. São assuntos muito relevantes que têm que ser tratados realmente com muita responsabilidade. Vamos ver quem faz a pergunta sobre segurança pública e depois será invertida. Quem faz a pergunta nesse momento é o candidato Nelson Fernandes, do PTC, e responde o professor Gelson, do PMDB. O tema é segurança pública, candidato. Eu gostaria de saber do professor Gelson o que você pode fazer pela segurança de Brasília e de Minas. Desde quando nós temos em Brasília e de Minas criança de 13 anos, usuário de droga, que conhece toda a qualidade de droga que já rodou dentro do nosso município, e que a prefeitura não tem parceria com a polícia militar nem a polícia civil. O que você faria se eleito for? Em primeiro lugar, candidato, muito obrigado pela pergunta mais uma vez. E quero, infelizmente, dada a ausência da candidata que não compareceu ao debate, gostaria inclusive de expor aqui um trecho do seu plano de governo, registrado na Justiça Eleitoral, em relação à segurança pública, que eu considero sinceramente surpreendente e até mesmo uma afronta à inteligência da população de Brasília e de Minas, pois ela propõe o seguinte: desenvolver políticas multidimensionais e multissetoriais, universais e localizadas. Ou seja, o que é isso? O que quer dizer isso? Como realizar isso? Nós temos que propor coisas que sejam factíveis, coisas que sejam inteligíveis, coisas que sejam possíveis de compreender, e mais do que isso, possíveis de realizar. Então isso demonstra uma falta de compromisso, de respeito com o cidadão de Brasília e de Minas, não apenas por expor o seu plano de governo dessa forma, e também por não comparecer ao debate, que esse, por sinal, já é o terceiro debate que a candidata não comparece, infelizmente, porque quem perde com isso é o eleitor brasilminense. Em relação às nossas propostas para a segurança pública, de fato, é muito importante o apoio institucional, que a Prefeitura Municipal dê um apoio logístico às polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, que passa por grande dificuldade logística. Essa é uma das principais reivindicações das nossas polícias. Além disso, nós devemos implantar a Guarda Municipal. Já existe uma lei municipal que autoriza a implantação da Guarda Municipal aqui em Brasília de Minas, que ainda não foi implementado. Aliás, a dificuldade de implementar, de desenvolver, de realizar, é uma marca da gestão atual, que inclusive apoia a candidata adversária, por mais que eles tentem esconder esse fato notoriamente conhecido pela população de Brasília de Minas. Devemos também apoiar a estruturação da Defesa Civil, buscar, através de uma parceria público-privada, junto com os comerciantes de Brasília e de Minas, que estão frequentemente sofrendo com assaltos, dentre furtos, etc. Devemos implementar, junto com, quem sabe, a CDL, com os comerciantes de Brasília e de Minas, um olho vivo, um sistema de monitoramento através de câmera de vídeo. Inclusive, bom lembrar de câmera de vídeo, que através de câmera de vídeo nós identificamos um criminoso, pessoas que cometeram crime na noite de anteontem, distribuindo esse jornal anônimo. Essas pessoas que foram identificadas já foram intimadas a se apresentarem na delegacia municipal. Ok, candidato, ainda com o tema segurança pública, quem faz a pergunta agora é o professor Gelson para o candidato Nelson. 45 segundos para a elaboração da pergunta.
Candidato, eu gostaria de perguntar ao senhor qual seria, de que forma o senhor pensa que outros temas, como a educação, o esporte, a cultura, o lazer, poderia ajudar, poderia contribuir para minimizar o problema da segurança pública no município de Brasília de Minas, e como o senhor faria os investimentos necessários, onde o senhor buscaria os investimentos necessários e quando o senhor realizaria a aplicação desses investimentos, desses recursos. O candidato Nelson tem até 3 minutos para a resposta. Esse trabalho voltado a essa pergunta sua vem do Fundo de Participação. Dentro do orçamento da prefeitura já tem o dinheiro disponível para investir em tudo isso que você perguntou. Agora, por que não são investidos? Porque nós não temos um prefeito atuante, nós não temos uma Câmara atuante. Esse dinheiro, ele tem que ser aplicado sim, nas áreas de lazer. Eu, quando fui vereador, eu fiz a reivindicação da construção do balneário no município de Brasília, no distrito de Fernão Dias, aonde topografou a área, fez a planta, veio o dinheiro até Brasília de Minas. Aonde foi o dinheiro, não tem um vereador que me dá a resposta. Aonde foi o dinheiro da área de lazer, não sabe. O campo de futebol nosso, que é um do esporte mais avançado de Brasília de Minas, está defasado. Nós vamos perguntar a quem pelo dinheiro. Eu tenho que mudar toda a Secretaria de Brasília de Minas, se eleito eu for, para que eu possa saber aonde eu vou investir o dinheiro. Para tirar as crianças da rua. Eu vou fazer o que para tirar as crianças da rua? Nós precisamos de montar uma estrutura de fiscalização dos órgãos que nós temos aqui competentes para dar garantia às crianças, como o comissariado de menor, como nós temos aqui em Brasília o Conselho Tutelar, nós temos assistência social. Nada disso está garantindo as crianças. Por que não está garantindo as crianças? Porque nós não temos um prefeito responsável de compromisso e uma Câmara de compromisso também junto com essa população. É por esse motivo e essa razão que nós temos esse descaso em Brasília de Minas. Ok, candidato, nós agora faremos mais um intervalo. Sugiro que seja até um intervalo um pouco mais curto, né, em função de ser um dia muito importante, além do debate, temos compromissos aí de outros candidatos ainda hoje. Então, rapidinho, nós vamos voltar com o terceiro bloco, com perguntas feitas pela comunidade, por cidadãos, e já já a gente volta em instantes.